uma batalha extremamente psicológica, meus amigos. Eu sempre falei aqui no canal que nos dias finais da campanha eleitoral, eles iriam fazer de absolutamente tudo. Todas as maldades que a gente está observando, as barbaridades, as proibições, Bolsonaro não pode isso, Bolsonaro não pode aquilo, Bolsonaro não pode fazer campanha. Não pode fazer campanha. O sistema está derrotado, o sistema está acabado. Nós estamos vendo os dias finais de todos esses oportunistas que tentam se manter no poder. A derrota do PT significa a derrota de todos esses elementos. O presidente Bolsonaro, e acha que eles vão pegar e abandonar todo esse poder que eles têm assim de mão beijada? Não, o Bolsonaro já ganhou tal, não pode, entrega a faixa logo para ele. Jamais. Ainda mais com esse tipo de pessoas que não aceitam, ali no caso, perder tudo que eles conquistaram de mão beijada, diferente de nós. Temos que batalhar, lutar, correr atrás, tal. Eles não. Sempre de uma maneira mais fácil, um jeitinho aqui, outro ali, outro acolá. A gente vai ter que ter muito jogo de cintura, paciência, nesse jogo de xadrez. Esperar, porque quem persevera vence. O presidente Bolsonaro sabe muito bem lidar com todos esses oportunistas. Nós estamos na penúltima semana, a semana que vem que vocês vão observar realmente o tanto que esse sistema vai apelar, o tanto de maldades que a gente vai observar. É a semana do desespero, a semana do desespero. Por isso que a gente nota tudo. Vocês imaginam que, por exemplo, tudo que o presidente Bolsonaro fez nesses 4 anos, ele não acertou em nada. Para todos esses veículos de comunicação, por exemplo, nada que ele fez, ele acertou. Todas as medidas que ele tomou ali e tal, todas foram erradas. Acha que isso é correto? Você acha que isso é certo? Esses oportunistas não têm pudor, meus amigos. Não têm pudor. E é por isso que a gente vai ali, no caso, comemorar bastante esse triunfo. Eles querem nos desentusiasmar, jogar a gente para baixo. Essa história de virada, de vira, que o voto vira, que o Lula voto útil e tal, é tudo para tentar desentusiasmar. E lógico, eles vão colocar as tropas dele com tudo. Artistas militantes, jornalistas militantes, funcionários do nosso serviço público, a gente sabe muito bem quem são, ali e tal. De tudo eles vão fazer para dar aquele choque nas pessoas. Ó, a coisa já foi pro brejo, a vaca já foi pro brejo. É melhor a gente deixar quieto isso aí. É isso. E lembre-se que eu falei durante todo o ano aqui, abstenção. Lembra que eu sempre falei aqui, quem me acompanha todo dia sabe. Abstenção. Fique desentusiasmado. Não vá votar. O Lula já ganhou. Então nem vai passar essa vergonha. Nem compareça no local da eleição. E é aí que eles estão apostando todas as fichas deles, igual aconteceu no Chile, igual aconteceu nos Estados Unidos, igual aconteceu na França, igual aconteceu na Colômbia, igual aconteceu na Argentina. Deixa a gente pegar e ficar em casa e não ir votar para ver. Aí ele ganha. É preciso reunir todas as pessoas. Quem não tem carro, quem está com uma dificuldade de ir tal, não pega essa pessoa, não, vamos comigo. Vamos comigo e vamos votar. Porque a maioria é presidente Bolsonaro. E uma outra coisa, meus amigos, uma outra coisa que a gente tem que ficar atento, entendeu? Para conversar, às vezes, com quem é contra, que é poucas as pessoas que são contra o presidente Bolsonaro, é preciso paciência, diálogo. Às vezes a gente conversa que a pessoa não vai dar o braço a torcer na hora, mas pode ser que depois ela vai pensar, ela vai analisar, ela vai refletir, entendeu? Quando a gente tenta convencer uma pessoa que os nossos argumentos são certos, ali a gente não chega e fala assim, ó, você está errado. Não, para com isso. Você está falando besteira. Não. Ele fala assim, ó, não, eu até concordo com o teu posicionamento, mas olha aqui que o presidente Bolsonaro fez. Olha quantas iniciativas. Olha o tanto de pessoas que esse homem leva para as ruas. Por exemplo, acha que tudo aquilo que foi colocado na imprensa anos atrás sobre o Lula era mentira? Analisem aqui. Veja bem, acha que o Augusto Nunes é um charlatão?
O Guilherme Fiuza é um charlatão? Rodrigo Constantino? Paulo Figueiredo? O mestre do jornalismo brasileiro, Alexandre Garcia? Você acha que o Alexandre Garcia, no caso, ia jogar o nome dele na lata do lixo para apoiar um candidato corrupto? Todos esses e muitos outros personagens, estou falando do jornalismo, nem estou citando eu, essas pessoas são conhecidas no Brasil inteiro. Elas já estão com o pé de meia deles feito. Eles não precisam ali de um benefício aqui, outro ali, outro acolá. Então eles têm liberdade para poder estar falando aquilo que eles pensam. Agora, os outros oportunistas, muitos já têm o pé de meia, sim, já tem. Só que são gananciosos. São extremamente gananciosos. São pessoas que não aceitam perder nada. E quanto mais tem, mais quer. Todos esses anos aí a gente sustentando todo tipo de privilégio, vida boa, luxo para esses oportunistas, mas eles querem mais. É muito pouco o que eles conseguiram até aqui. Eles querem mais e mais. Então é a deixa que eu coloco aqui no canal nessa manhã. Tem muita informação e notícia ainda. O pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes foi protocolado ontem à noite. Olha só, se vai acontecer alguma coisa, a gente vai, ali no caso, observar os próximos dias. Hoje em dia, quando a gente fala num assunto relativo a isso, a gente tem que ter muita sensibilidade, principalmente porque eles estão de olhos bem atentos. Mas essa batalha a gente vai vencer, pode ter certeza. Vai compartilhando esse vídeo, que aí ajuda. Tudo que a gente passa aqui, mostra, coloca, expõe aqui, tudo que vem se passando, mais pessoas têm que ter acesso. Aquela pessoa que está desinformada, aquela pessoa que está em dúvida, aquela pessoa, às vezes, né, que de tanto acompanhar Globo, porque ainda tem muitas pessoas que acompanham esses nefastos. Ainda tem. É nessas pessoas que a gente tem que chegar para mostrar. Aqui, através de dados, informações, notícias, como eles estão acabados. Então repasse, meus amigos. Meus vídeos eu nunca me importei de compartilhar no Facebook, no WhatsApp, no Telegram. Pessoas muitas vezes pegam meu vídeo inteiro, baixam e colocam no Facebook, não tem problema. Eu gosto que a notícia corra. Sou jornalista, o meu prazer é esse. Agora, nos grupos de WhatsApp do Telegram, é só pegar o link, joga lá dentro, tal, que aí ajuda uma barbaridade. Se inscreva no canal, deixar o nosso canal aqui cada vez mais forte, se inscrevam aqui, botãozinho aqui vermelho, clicou aqui para onde já está inscrito, ativem o sininho, no campo de comentários, aquela força que realmente ajuda o presidente Bolsonaro através da sua opinião. Hoje vai ter pesquisa Datafolha, capaz deles colocar o Lula com 51%. Eles vão fazer isso. Eles não têm vergonha. O sistema está do lado deles. Acha que o Alexandre de Moraes vai punir o Datafolha ou a Folha de São Paulo? Jamais. Eles vão dobrar a aposta para tentar mostrar que o Lula está ali e tal, que ele não precisa nem ir no debate do SBT. Ele não foi porque ele sabe que ele ia passar o mesmo vexame que ele passou na Band. Eu vou no da Globo. Na Globo ele é protegido. Entendeu? Então olha a situação. Então torem aqui. Não estou falando isso aí porque eu quero comentário, não. É porque eu acho que é uma forma de ajudar o presidente Bolsonaro, com o nome dele, o número dele, principalmente quando a gente ora e reza e pede proteção para ele, é um momento essencial, não só aqui no meu canal, em todos que falem em nome do presidente Bolsonaro. É uma força-tarefa, a gente tem que se juntar, é a hora, é agora. O momento é esse. E a gente não pode deixar essa peteca cair. Por quê? Não deixar o presidente Bolsonaro exibir as imagens do 7 de setembro, né? Olha, e o ministro, que é amigo do Lula pelas imagens, a gente viu, não podemos esquecer, vai dobrando a aposta, que deu 24 horas para Bolsonaro tirar todas as imagens do 7 de setembro das redes sociais dele. O argumento é que os outros não tiveram a mesma oportunidade, que o Ciro, Larato, Tronic e Tebet não tiveram a mesma oportunidade, então Bolsonaro não pode exibir as imagens. Mas espera aí, olha só a linha de raciocínio. Soraya Tronic, Simone Tebet, o Larato, o Ciro, eles são brasileiros? Ainda são brasileiros, né? São brasileiros. São. Não gostam da bandeira do Brasil, mas são. Fala uma
coisa aqui para vocês. Por que eles não foram no 7 de setembro? Porque eles não quiseram. Não era o dia da independência? Não estávamos comemorando 200 anos da independência? Por que eles não foram? Não foram porque não tem a simpatia do povo. Olha essas imagens que eu estou mostrando, isso machuca eles. Isso machuca profundamente eles. Não foram porque não quiseram, tiveram toda a liberdade, era só pegar, colocar uma roupa e ir, não, né? Tirar o pijamão lá tal e ir para as ruas. Só isso, mais nada. Por que não foram? Agora, o homem que teve coragem de encarar o povo, foi ali, viu o povo, esse homem não pode mostrar as imagens, sendo que os outros se acovardaram e não tiveram coragem de ver esse mesmo povo que eles querem o voto para tentar ser presidente da república. Opa, peraí. Que foi o Lula, um pedido atendido pelo PT, que a Soraya Tronic entrou também. Sabe qual que é a tática de Soraya Tronic da vida? Ela sabe que nunca mais, na vida, ela vai receber um voto de um bolsonarista, de verdade sequer. Ela sabe que nunca mais, ela nunca mais será senadora, nunca mais, nunca, quando eu falo nunca, nunca. Então, ela tenta, ali no caso, agradar alguns que estão ao lado de Lula, alguns que estão ali, né, no meio do muro ali e tal, né? É essa turma que é desse tamanhozinho. Nunca mais ela será senadora. Só conseguiu chegar graças ao presidente Bolsonaro. Mas é uma irrelevante. Mas eu estou só expondo o caso aqui. Eles não foram porque não quiseram, porque eu fico chocado. Esse jornalista aqui do site alemão, do DW, né? Alexandre Busk. Ele coloca aqui a inteligente estratégia de Lula. Isso revolta. Enquanto Bolsonaro pouco pontuava em Londres e Nova York, seu adversário petista costurava novas alianças com o centro político. E com isso aumentaram suas chances de vencer já no primeiro turno. Dá para perceber como as pesquisas são mentirosas? Porque eles são mais mentirosos ainda. O Bolsonaro levou milhares de pessoas em Londres. Os caras até proibiram agora o presidente Bolsonaro de exibir as imagens de Londres. Se foi ali no caso uma vergonha, se o presidente Bolsonaro passou vexame em Londres, por que eles não querem que o presidente Bolsonaro exiba as imagens de Londres? Se o presidente Bolsonaro passou todo esse vexame em Nova York, por que eles já estão desesperados entrando na justiça para também não exibir imagens de Nova York? E o Lula se reuniu com os piores dos piores. Porque do lado de lá são todos piores, mas dos piores, Marina, Boulos, Haddad, que eles colocam, olha como eles tentam mexer com o teu psicológico, tá? Os ex-presidenciáveis, os ex-candidatos presidenciáveis. Meirelles, eu já tinha passado isso aqui, mas é muito revoltante, a gente tem que falar. Até Luciana Genro. O que essa Luciana Genro tem de patrimônio político para trazer votos pro Larápio? E é isso. Ele reuniu alianças fortíssimas que agora dá a vitória no primeiro turno. Enquanto o Bolsonaro, com aquelas milhares de pessoas exaltando ele, levantando mito, ele passou vexame. Foi uma estratégia errada, uma estratégia inteligentíssima de Lula. Bolsonaro em Londres com o rei, que ele apertou a mão do rei. Nossa, que é insano, por que ele pôs a mão no rei? Todos puseram, todos. Ele não podia. Se o rei pegasse e, no caso, se ajoelhasse para o presidente Bolsonaro, a imprensa ia falar que o presidente Bolsonaro passou vexame. Sendo que, na verdade, o vexame foi isso. Gente, eles tentam nos enganar com isso. Que esses elementos asquerosos da política vai levar o cara à vitória no primeiro turno. Olha o nível do desespero. Olha o nível que tá a coisa. Isso aqui é jornalista que repercute internacionalmente. Olha como eles tentam enganar. É um absurdo, é um absurdo. E como a internet não deixa a gente esquecer de nada, eu vou até printar agora antes que a Globo manda apagar, porque isso aqui está repercutindo geral. Estou printando aqui para mostrar para vocês. O Brasil não tem 33 milhões de pessoas com fome? Não tem? Não é essa mentira deslavada que o Instituto de Pesquisa determinou que o Brasil tem 33 milhões de pessoas com fome. Sabe quantas pessoas passavam fome em 2010, no finalzinho do governo Lula? Na própria Globo? Está aqui. 65 milhões e meio de brasileiros não têm alimento suficiente, segundo o IBGE. Não é um instituto de pesquisa.
é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2010, que no caso, na época, né, no caso uma entidade pública, que era administrada pelo governo Lula na época. Vocês estão vendo a data aqui, ó. Eu não estou mentindo, isso aqui está na Globo, ó. Globo.com, G1, GE, Globo Esporte, né, G-Show, Globoplay. 26/11/2010. Atualizado a meio-dia e 59. Primeiro foi ao ar 10 horas do dia 26 de novembro de 2010 e depois foi atualizado ao meio-dia e 59. De acordo com a pesquisa, 11 milhões de pessoas chegaram a passar fome. Situação é mais grave no Nordeste e no Norte. Mas não é o Lula que cuidava do Norte e do Nordeste? O Lula não cuidava? Então o que é isso aqui? 65 milhões e meio. A Globo já apaga essa matéria, pode ter certeza. Aí eles colocaram: segurança alimentar. Moradores do domicílio têm acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer acesso. Um monte de coisa aqui, ó. Pesquisa abrangeu 58 milhões de domicílios. Foi realizada em convênio com o Ministério do Desenvolvimento Social de Combate à Fome. O próprio Ministério do Lula, em 2010. Que ele que criou esse ministério aí. Ele criou esse ministério. Tá aqui. Todo aqui, ó. Olha a matéria. Olha aqui. Grandes regiões. 5 apresentaram prevalência do homicídio e tal. Isso aqui é uma matéria extensa. Bem na Globo. G1, 65 milhões e meio. Uai, não tô entendendo. Aqui não tem 33 milhões de pessoas com fome, até porque o auxílio foi justamente para acabar com essa narrativa da imprensa, que das 33 milhões. O Bolsa Família era R$80. Hoje o Auxílio Brasil é 600. Que fome? Tá aqui. Eu que estou mentindo? Não, tá na Globo. É o dobro praticamente. 2010, final do mandato do Larápio, do corrupto, 9 dedos. Então aí a gente vê o que o sistema está fazendo, apelando de todas as formas. Aqui, ó, TRF3 nega pedido de Lula e mantém bloqueio de bens para pagamento de dívidas com a União. O Tribunal Regional Federal negou o recurso do ex-presidiário para anular uma cobrança de créditos tributários contra o petista. Líder da esquerda, ele solicitou o cancelamento do pagamento sob o argumento de que cobrança se baseou em material da Lava Jato, anulada pelo Supremo. Ou seja, roubei. A Lava Jato foi anulada pelo STF. Lembra que eles jogaram a narrativa que o presidente Bolsonaro, que acabou com a Lava Jato, mentira deslavada, quem acabou com a Lava Jato foi o próprio Supremo? Foi o próprio Supremo. A ação questiona a obrigação de pagamento de impostos apurados por um processo administrativo da Fazenda Nacional. Na decisão, no início do mês, a 4ª turma do tribunal decidiu, por unanimidade, manter o teor da decisão anterior. Sabe qual o valor? Já tinha mostrado aqui. 18 milhões de reais. 18. Só impostos. Imagina que o Larápio não tem. Então, a gente vê coisa absurda. Ele deve 18 milhões de impostos, mas tem 7 milhões em bens. É um dos mais ricos candidatos à presidência. Nossa! Bem mostrado aí para todo mundo. Agora, quer mais uma prova que ele está acabado? Nem Lula, nem Terceira Via empolgam militância para fazerem doação à campanha. Jair Bolsonaro recebeu 10 milhões 700 mil reais em doações de pessoas físicas, que representa 39% total de 27 milhões e meio recebidos até agora pelo presidente. Que representa 39% do total de 27 milhões e meio de reais recebidos até agora. Nem o presidenciável do PT, nem os candidatos à presidência da chamada Terceira Via empolgaram suas militâncias. O maciço das campanhas eleitorais até o momento tem sido bancado por recursos públicos, o fundão partidário, que o presidente Bolsonaro até agora gastou 15, o Larápio gastou 50 milhões de reais. É um exemplo. E isso realmente mostra a seriedade com o dinheiro do brasileiro. 50 milhões. Mas se ele é tão popular, se ele é tão, ali no caso, querido, amado, se ele é tão ali cultuado, como ele gasta 4 vezes mais do que o presidente Bolsonaro. Quase 4 vezes mais do que o presidente. 15 contra 50. Ele não precisava gastar nenhum real. Ele é amado, ele
tem a popularidade, mas essa popularidade que a gente nunca viu em todos esses meses de campanha. Esses ônibus aí da democracia não conta, os ônibus democráticos. Esses militantes recebendo 20, 50 reais, cansei de colocar aqui, não conta. E é isso que eles querem fazer, ainda tentar nos convencer que ele vai vencer a eleição. Olha a tática agora. Lula no canal rural. Ninguém vai proibir que o dono de uma fazenda tenha uma arma. Agora ele já muda o discurso. Agora não, o dono da fazenda vai poder ter uma arma. Doidinho para tentar chegar no agro. Em tentativa de acenar para o agronegócio, o petista afirma, no caso, que os sem terra hoje são muito mais maduros do que na época do seu governo. Não são mais maduros. O presidente Bolsonaro cortou, porque senão eles estavam invadindo, pode ter certeza. Em uma tentativa de acenar ao agronegócio, Lula deu ao canal Rural uma entrevista que disse ser a favor da posse de armamento em áreas rurais, apesar de defender o controle de armas. Tudo para tentar ali, no caso, ganhar votos entre essas pessoas. Jamais, né? O pessoal do agro, eles têm vergonha na cara, isso tem, a gente conhece muito bem, a gente está aqui no interior, a gente sabe como são essas pessoas, a honra que esses personagens têm. Jamais. Jamais. Aqui aquela notícia que eu coloquei no começo, tá aqui, ó. Lazier Martins protocola pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. O senador do Podemos acusa o ministro do STF de uma série de arbitrariedades no contexto da investigação sobre grupo de empresários bolsonaristas. O senador Lazier Martins do Podemos protocolou ontem um pedido de impeachment contra Moraes. Acusa o ministro de uma série de arbitrariedades no contexto das investigações sobre grupo de empresários. Foi a denúncia protocolada. O ato explicitamente abusivo é incompatível com liberdades constitucionais, diz o senador no pedido. Qualquer cidadão brasileiro pode protocolar uma denúncia contra ministros do Supremo, que sempre é julgada pelo Senado. Para o pedido prosseguir, é preciso o aval do presidente do Senado, parecer da comissão especial e análise no plenário. Depois disso e da resposta da defesa, a casa inicia o processo. Foi pedido, foi colocado, atitude aí do Lazier Martins, só que a gente sabe que enquanto for Pacheco, jamais isso vai acontecer. Pode eles fazerem o que eles quiserem, Pacheco jamais vai fazer, vai aceitar, jamais. E a imprensa também faria um estardalhaço danado. É que muitas coisas têm que acontecer no nosso país com a conivência de todos esses personagens. Gente, pessoas ficaram presas quase mais de um ano até, se eu não me engano, por simplesmente expressar palavras. A turma do Lula vem fazendo todo tipo de barbaridade, todo tipo de fake news, todo tipo de mentira, todo tipo de perversidade. Não teve um sequer punido. Um sequer. Aquele lá do PCO não conta. Aquilo lá não conta. O presidente Bolsonaro foi proibido, né, de usar as imagens em Londres, ali que ele estava, ali, né, no caso, no Palácio de Buckingham, lá, tal, todo aquele momento. Só que o Lula, olha como são as coisas. A gente vai resgatando tudo o passado para mostrar aqui para vocês. Lula usou foto da Rainha Elizabeth II em campanha à reeleição. Ex-presidiário entrou com ação no TSE para impedir Bolsonaro de usar as imagens da ida dele, né, no funeral da monarca no período eleitoral. Mas ele usou a foto da Rainha Elizabeth na campanha, na segunda campanha dele à reeleição. Ele usou. Ninguém proibiu. E nem deveria proibir. Ele era presidente na época. Mas se o Bolsonaro passou vergonha, né, coloquei aqui para vocês, jornalista militante do Lula. Se o Bolsonaro passou vergonha em Londres, se o Bolsonaro passou vergonha em Nova York, por que eles querem impedir Bolsonaro de expor essas imagens? Mas ele foi um vexame na ONU, eles estão falando, né? Mas por quê? Machuca tanto esses elementos? O presidente Bolsonaro é o representante desse país, ele está na campanha política, ele vai, por exemplo, deixar de usar imagens que ele está, no caso ali, representando o Brasil, mas ele é presidente. Se fosse, por exemplo, o Ciro Gomes, presidente da República, ele usaria também. Só que, diferentemente do presidente Bolsonaro, que é um cidadão extremamente democrático, o Ciro já estava dando pulo dessa altura aqui, ó. Já estaria xingando todo mundo aí. E é o fato. Agora, se vocês observarem os sinais, está acontecendo a mesma coisa que aconteceu em 2018. Fizeram a mesma coisa. Os famosos se unindo,
famosos de Tupiniquim, né? Famosos de Taubaté, se unindo ali com essa imprensa militante, todos esses nefastos, para tentar levar, quando eles tentaram levar o Haddad para a vitória. Lembra? Na reta final, famosos vão para as ruas virar votos para Haddad. Eles tentaram de tudo. Tentaram. Patrícia Pilar, Letícia Sabatella, Letícia Collin foram algumas das atrizes que procuraram conversar com eleitores ali. Aquele vexame da época. Todos, é um entusiasmo. Eles têm a mídia, eles têm a imprensa. O presidente Bolsonaro tem a gente. Lógico que eles vão mostrar otimismo. Eles não vão ficar... Você não vai ver artista da Globo e jornalista assim, ó... Perdemos já, pai. Não. Eles vão tentar mostrar entusiasmo para você acreditar. Para nós. E a gente sabe como que tá. Jornalistas então não cansam, não param. É uma fake news maior do que a outra. E como eles têm passado, eles esquecem desse mesmo passado aí que eles tiveram, esse passadinho ali e tal, que a gente não esquece. Olha aqui essa aqui, por exemplo. A Vera Magalhães. A Vera Magalhães é que não... desesperada. A Folha vai manter Guilherme Boulos entre seus colunistas? Uma coisa é pluralismo, outra é banditismo puro e simples. Mas o Guilherme Boulos está apoiando Lula. Isso aqui ela falou lá em 2016. A Vera Magalhães é extremamente PSDBista. Sempre foi. É por isso que o Lula escolheu o Alckmin. O marido dela trabalhou por Aécio Neves. O marido dela trabalha para o Omar Aziz. Omar Aziz. A maioria desses jornalistas, quando não são eles, são esposas, marido. A Rebeca Noblar, esposa daquele nefasto lá, do tal Noblar, ela pegou um contrato com o Flávio Dino, eu sempre trago aqui, gente, valores extremamente nababescos, na casa de mais de 8, 10 milhões de reais, para ter representado ele durante esses anos que ele foi governador. Tá cheio, é por isso que eles não suportam o Bolsonaro. Com o Bolsonaro eles não têm mais isso. Não tem mais isso. Eles têm que se unir a esses perversos. Quando a imprensa fala boazinha, né? Olha aqui. Olha o jeito que o Noblar trata uma amiga de profissão. Olha aqui, ó. A cubana, comentarista do Morning Show, diz que gostaria de ter um ditador como o Bolsonaro no seu país. Ofereça asilo a ele depois das eleições. O Brasil agradecerá. Ela respondeu: aparecer num blog lixo igual o seu significa que estou no caminho certo. Com certeza, Zoe, com certeza. Olha aqui como ele trata a cubana. Já pensou se o presidente Bolsonaro fazendo esse mesmo tratamento? A cubana. Ela tem nome, rapaz. E ela não é chupim, igual a sua família inteira. Família inteira de mamateiro. Ele, esposa, até o filho, sem ser o tal do Guga Noblar, tem uma banda ali e tal, eu já mostrei aqui. Até ele chupava dinheiro público. Chupava. Ali no caso de Lei Rouanet. Era fácil, né? Era uma senha que eles tinham o cartão. É um fato. Compartilhe esse vídeo, meus amigos. Compartilhe. Nós vamos ganhar. É preciso ter resiliência nessa hora. Facebook, WhatsApp, no Telegram. Compartilha bastante pra gente passar nossas notícias e informações. Pra gente conseguir atingir um número maior de pessoas. Aproveita, se inscreva no canal. Ativem o sininho. E no campo de comentários, muito barrotem. Utilize aqui como campo de pesquisa. A tua opinião é muito importante. Então tore aqui pro presidente Bolsonaro sempre com o nome dele em evidência. Tá bom? Grande abraço a todos. Fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.